Cira Carvalho, fui convidada pela Dulce Nascimento para falar um pouco para vocês sobre a quebra de um paradigma, que é o advogado perde honorários com a mediação. Eu vou falar sobre 3 pontos. Primeiro, o que mudou nos últimos anos e como está a mediação no Brasil hoje, quais são as tendências da mediação e quais são as formas de cobrar honorários de advogado na mediação. Antes, eu gostaria de me apresentar. Eu sou advogada, sócia de um escritório localizado em Belo Horizonte, em São Paulo. Atuo como árbitra em procedimentos arbitrais e como advogada em procedimentos arbitrais e de mediação, representando clientes. Também tenho uma experiência de mais de 30 anos com a advocacia empresarial. Como advogada, eu sempre me preocupei com a ética na profissão. Desde a minha época de estagiária, na década de 80, eu aprendi que, como advogados, nós temos que nos concentrar nos interesses dos clientes e não nos nossos próprios interesses. Este é um lado muito interessante da profissão. Participei de várias arbitragens como advogada e como árbitra e também mediações como advogada representando clientes. Hoje eu tenho uma atuação intensa nessas 2 áreas que eu não conhecia. Bom, então, sobre o que mudou nos últimos anos, na época em que eu me formei, nas minhas épocas de faculdade da UFMG, nada me foi ensinado sobre mediação ou sobre arbitragem. Fiz um mestrado também na UFMG em que nada disso foi sequer comentado, não se falava sobre isso. Até recentemente, as matérias de resolução alternativa de conflitos eram apenas optativas nas faculdades e não eram oferecidas em todos os semestres, nem em todas as faculdades. Essas disciplinas de mediação, conciliação e arbitragem passaram a ser obrigatórias a partir de um parecer de 2018 do Conselho Nacional de Educação do MEC. Nada impede, no entanto, que o advogado continue se aperfeiçoando sempre, que aprenda sobre a mediação fora da faculdade. Hoje em dia o conhecimento está democratizado, está disponível para todos na internet e a questão é saber selecionar os conteúdos relevantes e se preparar para o que realmente vai fazer a diferença. No meu caso, eu comecei a ter contato com cláusulas de arbitragem em 1999. Tive a oportunidade de aprender mais sobre esse assunto em um LLM que eu fiz em 2005 na Universidade da Califórnia. Lá eu tive várias aulas sobre arbitragem internacional, negociação e mediação. Aprendi que na época na Califórnia era muito comum juízes se aposentarem e em seguida abrirem seus próprios escritórios de mediação. A cobrança média de honorários na época era de $8.000 por dia e a taxa de sucesso muito alta, muito em função da experiência dos juízes. Nesse curso também aprendi que o judiciário da Califórnia naquela época era muito ocupado, uma taxa de mais de 70% dedicada à decisão no caso, de casos de indenização por morte ou doença causada por asbestos, que era o amianto, aquele material que foi banido do mundo inteiro. Eu vejo que esse era um tema altamente mediável hoje. Bom, no Brasil, em 2013, eu participei de um congresso de mediação em que eu pude ter mais contato com esse método. Achei muito inovador, muito interessante. Saí do congresso e comecei a pensar em como aplicar para todos os processos que eu tinha em andamento. Liguei para vários clientes falando desse método, da solução, de como funcionava, como era a figura do mediador, como os advogados se comportariam. Conversei muito com as pessoas que participaram do congresso, vários dos Estados Unidos, mas nada funcionou, não deu certo. Em 2013, todos os casos que eu tinha continuaram do mesmo jeito que está. Bom, o tempo passou e em 2015 tivemos 3 marcos muito importantes para advogados que atuam em mediação. O Código de Ética da OAB, novo, o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. O Código de Ética da OAB, resolução número 2 de 2015, previu no seu artigo 2º que são deveres do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Antes do Código de Ética da OAB, já havia uma previsão no Código de Ética de 1995
de que competiria ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB mediar e conciliar questões que envolvessem dúvidas e pendências entre advogados. Eu fui da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB de Minas Gerais por mais de 10 anos e vi inúmeras cláusulas em contratos de sociedade de advogados que previam a mediação. Até no meu próprio contrato do meu escritório anterior, eu tinha essa cláusula prevendo mediação, mas na prática nunca vi acontecer, nunca vi essa mediação acontecer aqui em Minas Gerais, pelo menos. Eu me desliguei da comissão em 2014 e, como é um processo sigiloso, não tenho conhecimento de se existe essa mediação formal, mas me parece que ainda não. Estamos a caminho dela. Bom, o outro marco foi o Código de Processo Civil, que previu no seu artigo 2º que a conciliação, mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Então, foi também uma inserção na lei que trouxe a valorização desses métodos alternativos e da mediação. E em 2015, foi o mais importante, foi a lei da mediação, muito relevante para os advogados que atuam na mediação, porque tornou obrigatória a participação do advogado nas mediações judiciais, salvo nos juizados, valorizando também, né, a atuação do advogado. Na mediação extrajudicial, embora não seja obrigatória a presença do advogado, a lei previu a possibilidade de assistência do advogado, que também eu acho que é uma forma de valorizar. Bom, então, nós temos um cenário amplamente favorável e entendo que a mediação é um bom campo de atuação para todos os advogados, não apenas os advogados mais jovens que estão vindo com uma nova mentalidade, já aprendendo, né, a profissão sob as novas leis, como para os advogados mais experientes, que vão ter agora a oportunidade de rever os litígios que ainda estão em andamento, rever os seus processos, rever a sua forma de atuação. Mas eu vejo muitos obstáculos ainda que estão impedindo o avanço da mediação. Nós não temos aqui no Brasil uma cultura da mediação e é algo que nós temos que mudar. Eu posso compartilhar com vocês a minha experiência prática. Eu tenho comigo alguns processos judiciais que acompanho há mais de 10, 15, 20 anos e não tem solução. No nosso escritório, nós temos adotado uma atitude mais proativa de tentar encerrar esses processos de forma consensual, procurando os advogados da parte, insistindo, mandando e-mail, repetindo, ponderando que não tem sentido o processo continuar por causa de pequenas questões e pouco a pouco nós temos notado um resultado por causa dessa mudança de atitude dos nossos advogados. Bem, sobre os problemas enfrentados para o encerramento dos processos por via da autocomposição, eu vejo que os principais são a falta de compreensão das partes e dos advogados de como a mediação funciona, além do problema sempre presente de como estabelecer o preço para a prestação dos serviços pelo advogado. Eu tive casos concretos, e posso compartilhar com vocês, em que procurei o advogado da parte contrária, que não sabia nem queria saber o que era mediação. Eu procurei o advogado, disse, olha, esse processo já está se arrastando há muitos anos, precisamos resolver, o judiciário não dá conta disso. E a resposta que eu ouvi dele, em uma reunião pessoal, foi, olha, eu não sei o que é isso, mediação, não tenho familiaridade, eu sou advogado de contencioso e eu quero continuar com o litígio, eu quero ganhar, eu quero ir até o fim. Então, esse interesse de interpor todos os recursos e até o fim ganhar, sem uma reflexão maior sobre se esse comportamento está atendendo o interesse dos clientes, é uma coisa que deve ser pensada. Nesse meu caso, eu não vi esforço do advogado da parte contrária para resolver o problema, para solucionar o conflito. Então, na minha avaliação, houve aqui um desconhecimento e também uma ideia, embora não tenha sido expressada, de que a remuneração do advogado no final seria melhor, seria aquela que estava fixada. Então, não havia muito interesse, porque eu já tinha fixado honorários, os processos já estavam encaminhados para serem interpostos todos os recursos e haveria honorários no final. Então, não houve essa
mudança de mentalidade nesse caso específico. Tive outros casos em que os advogados da outra parte se diziam muito interessados, não, vamos fazer mediação, eu sou especialista em mediação, mas na prática as atitudes não demonstraram isso. O que me pareceu foi que esses advogados queriam apenas buscar informações para depois utilizar de forma adversarial, né, que não é a finalidade da mediação. Em outros casos também de mediação, eu lidei com advogados muito experientes em mediação, abertos ao diálogo, que procuraram, fizeram um esforço. No final não foi possível o esforço, mas o meu cliente me deu um retorno positivo da experiência. Olha, eu acho que foi tentado tudo que era possível, mesmo não tendo chegado a um acordo, eu vou agora examinar as outras alternativas que eu tenho. Então, disso tudo, eu aprendi que o advogado é um dos principais responsáveis pelo sucesso da mediação. O advogado pode ser o ponto crítico para que o cliente confie no método e para que o processo de mediação caminhe com a colaboração das partes e ganhos mútuos, que é a finalidade. Em relação às tendências da mediação, nós vimos que o advogado deve estimular a solução consensual. A mediação é um caminho válido, mas é preciso pensar diferente. Em termos práticos, temos que ter uma mudança de mentalidade. Temos que ter ética sempre e temos que ter foco no cliente. Temos que fazer um atendimento pessoal para o cliente. Ainda que estejamos atendendo pessoas jurídicas, temos que lembrar que há sempre uma pessoa humana do outro lado. E essa pessoa tem que ter um atendimento personalizado, feito para ela. Tem que ser um atendimento relevante e autêntico. Então, os advogados devem se atualizar com essas tendências, devem planejar a forma de atuação, devem agir em cima desse planejamento e constantemente revisar esse planejamento para medir esses resultados para ver se estão dando certo. E, se for preciso, começar tudo de novo. É um aprendizado constante. Na advocacia ética, a qualidade do serviço é fundamental. O advogado tem que se empenhar para prestar não um serviço médio, nem mais ou menos, nem razoável. Tem que ser um excelente serviço. E na excelência desse serviço está incluído oferecer a mediação para atender o interesse do cliente. Isso é parte de um serviço bem prestado. Bom, então vamos às formas de cobrar honorários na mediação. Nos escritórios de grande porte, há muito, como se sabe, há muito investimento em instalações, equipamentos, em aprimoramento técnico da equipe, e esses escritórios também têm um custo fixo muito alto, que em regra é suportado pelas receitas advindas da prestação de serviços, embora muitos escritórios tenham serviços pro bono ou serviços cobrados de forma mais moderada. O advogado autônomo ou com escritório pequeno consegue ter um preço mais competitivo e atender casos de menor complexidade. Mas a lógica é a de que o preço deve ser proporcional ao serviço prestado e deve considerar o resultado obtido pelo cliente. No meu entendimento, há mercado para todos, escritórios de grande, de médio e de pequeno portes. A questão toda é prestar um bom serviço ao cliente. Então, vamos passar rapidamente o que já temos em relação a honorários de advogado regulamentados. No Código de Ética da OAB, no artigo 48, há uma proteção aos honorários. No parágrafo 5º do artigo 48, está previsto que é vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Ou seja, isso reforça o instituto da mediação. Os honorários não podem ser reduzidos pelo fato de a demanda ter terminado mais rapidamente. Mas esse é um ponto que deve ser considerado, como vamos ver adiante. A OAB do Paraná e a OAB de Goiânia já tem fixação de honorários para o caso de mediação. Na OAB do Paraná, o mínimo é de 10% sobre o proveito advindo para o cliente ou R$ 1.850. E na OAB de Goiânia, a previsão de cobrança por hora, R$ 369,57, ou 10% do proveito econômico, ou R$ 1.763,55 no caso de representação por advogado na mediação. Na OAB de São Paulo,
há planos de fazer uma tabela de honorários para advogados na mediação para que esses profissionais sejam remunerados de maneira justa pelo seu trabalho. Na OAB de Minas Gerais não há previsão expressa de honorários em mediação, mas a tabela de honorários da OAB contempla, na intervenção do advogado em qualquer assunto amigável, mínimo de honorários de R$2.000, havendo interesse econômico, 20% desse valor, observado o mínimo de R$3.000, ou por hora honorários mínimos de R$300. Em um primeiro momento, a mediação pode não parecer financeiramente vantajosa para os advogados, porque logo de início já se vê que não há honorários de sucumbência, porque a lógica da mediação, que é o ganha-ganha, não é compatível com a lógica da sucumbência, que é o ganha e perde. E isso foi reforçado até com o novo Código de Processo Civil, que fixou honorários mínimos de 10% sobre o proveito econômico, em regra, nos casos. Então, desde o Código Civil parece haver uma contradição. Os honorários de sucumbência agora são no mínimo de 10%, mas existe também a necessidade de estimular a mediação. Mas a inexistência de honorários de sucumbência não é um fator novo para o advogado. Não há sucumbência na primeira instância, nos juizados especiais, não há sucumbência em mandado de segurança, nem processos penais, e até recentemente na Justiça do Trabalho. Quando a outra parte está sob assistência judiciária gratuita, o advogado também não espera receber a sucumbência. O advogado na mediação deve saber trabalhar os honorários junto ao seu cliente. É possível negociar honorários, estipular tanto o preço quanto forma de pagamento dos honorários, e o advogado pode ser criativo na forma de montar cenários que atendam aos interesses do seu cliente. A mediação é um procedimento que tende a ser mais rápido e menos oneroso do que o processo judicial ou processo arbitral. E o advogado que oferece esse serviço tem uma vantagem competitiva em relação aos demais no momento de crise. Essa vantagem competitiva é poder oferecer para o cliente uma solução mais rápida para o caso dele com menor custo. Então, isso tem que ser considerado para efeitos de remuneração do advogado também. Vamos pensar num exemplo. Se um determinado cliente chega ao seu escritório e ele relata um conflito qualquer, o advogado que trabalha apenas com contencioso judicial só tem uma opção para oferecer ao cliente. Ele diz: senhor, no seu caso eu preciso ajuizar uma ação tal. Na minha estimativa, essa ação vai demorar 8 anos de duração, então eu vou lhe cobrar R$10.000, por exemplo. Se o cliente não tem R$10.000 ou não quer pagar os R$10.000, provavelmente esse contrato não vai ser fechado e o advogado não vai receber nada. Mas se o advogado trabalha também com mediação, ele pode dizer: olha, para o seu caso, nós podemos tentar uma mediação por um prazo pré-definido. É um procedimento rápido, pode resolver o conflito, e eu posso estimar aqui 5 sessões para nós sabermos se o seu processo vai adiante. E para isso eu cobraria R$2.000. Então o cliente vai ter essa alternativa. Outra alternativa seria ir direto para a justiça com aquele preço de R$10.000. Mas o cliente tem uma opção de pagar R$2.000 e ver o processo solucionado, porque a média das 5 sessões é o necessário para saber se o processo vai adiante ou não. Nesse caso, então, talvez o cliente tente a mediação, resolva tentar a mediação. E se resolver o caso, o advogado terá trabalhado por menos de um mês e recebido 1/5 do que receberia se trabalhasse os 8 anos. Economicamente, vocês vão de convir que é um ganho muito maior e é uma opção a mais para o cliente. E se a mediação não resolver o problema, ela servirá pelo menos para que o cliente tenha consciência das alternativas que tem, que ficam muito mais claras depois das sessões de mediação. O cliente sai do processo todo muito mais ciente das opções que vai ter pela frente. Não há segurança de que o cliente realmente possa contratar outro serviço, mas se o advogado for ético e acompanhar o cliente ao longo do processo, é muito mais provável que o cliente decida contratar o mesmo advogado para prosseguir no caso da mediação não dar certo e ter que partir para uma arbitragem ou para uma solução contenciosa mesmo. Então, de uma maneira geral, o que eu posso dizer é que a mediação amplia a área de atuação do advogado e que o advogado, com isso, pode prestar mais serviços ao mesmo cliente, ou então prestar serviços a uma maior quantidade de clientes que não teriam condições de pagar por uma ação judicial. Na verdade, o que o advogado deve fazer, isso sempre sem novidade nisso,
estimar o volume do seu trabalho, quantificar o valor de honorários que viabilizará a prestação do serviço e negociar com o cliente a forma de pagamento que atenda ao fluxo financeiro dos dois, não só do advogado como do cliente. Não há grande novidade nisso, isso sempre existiu, mas o que há é a introdução da mediação como mais um serviço a ser oferecido para o cliente e que é um serviço que pode ser muito vantajoso. É importante lembrar que há duas espécies de honorários contratuais: os honorários de prolabore, que se destinam a cobrir o trabalho do advogado, e os honorários de êxito. Na mediação, não se cogita de cobrança de honorários do mediador, porque o mediador é neutro, não se vincula a resultados e sempre cobra pelo serviço prestado. Nada impede que o advogado estipule honorários de êxito com seu cliente, em função do resultado que espera alcançar com o sucesso da mediação. E como os acordos firmados na mediação, em geral, são cumpridos voluntariamente, evita-se que a demorada fase de cumprimento do contrato tenha que ser cumprido, como ocorre no processo judicial. Então, a grande dificuldade que o advogado tem é estimar o volume do seu trabalho, que deve ser conjugado com os outros fatores. Para isso, é preciso conversar com o cliente para saber qual tipo de serviço que ele precisa que seja prestado. Em geral, o serviço envolve fases, né? A primeira fase é antes da mediação. Então, para isso é necessário que o advogado se reúna com o cliente para conhecer o caso. É preciso que o cliente se intere dos documentos do caso, que peça ao cliente que ele forneça a maior documentação que for possível fornecer, para que então compreenda o caso. Em seguida, o advogado deve fazer uma reunião com o cliente para alinhar as posições, os interesses e as estratégias. Nesse tipo de serviço, o advogado não tem muita dificuldade para estimar o tempo que vai gastar. Então, pode fazer um preço fechado para essa parte, ou seja, cobrar por uma primeira reunião para o exame dos documentos e para uma reunião de alinhamento. Em geral, são três dias de trabalho, não dias inteiros, mas 3 sessões de trabalho, né? Depois, durante a mediação, o advogado pode atuar de formas diferentes. Se o cliente quiser que ele compareça pessoalmente às sessões de mediação, em geral, os clientes desejam que o advogado compareça, mas podem querer comparecer sozinhos e pedir um auxílio remoto do advogado. Por exemplo, pode querer discutir uma questão e, se precisar, liga para o advogado. Então, nesse momento, o serviço pode ser prestado com cobrança por hora, né, pela hora trabalhada. Ou então o advogado faz uma estimativa: para atendimento remoto eu vou cobrar tanto e para comparecimento presencial eu vou cobrar tanto. E além das sessões que são feitas, o cliente pode querer reuniões entre uma sessão e outra para avaliação, realinhamento das posições, e a cobrança também pode ser por hora, ou por reunião, ou por dia de trabalho. E no final, se houver o sucesso na mediação, com a elaboração de um acordo, o advogado certamente dará assistência na preparação e na revisão do acordo até chegar à versão final, que será assinada pelas partes. O advogado também pode montar um pacote para o cliente, ou seja, eu vou cobrar X horas de trabalho por X reais e colocar um preço de hora mais barata, já colocando um pacote fechado. Quando terminar essas horas, as partes podem se reunir novamente para negociar. Se a mediação estiver evoluindo, o cliente pode querer pagar por mais horas ou pode encerrar o serviço naquele momento. E dessa forma, o advogado vai ser remunerado de uma forma justa. E, resumindo, então, há várias formas de cobrança de honorários. Alguns exemplos são cobrar honorários por hora, sem limite nenhum, e essa modalidade não tem tido muito sucesso. É uma modalidade de cobrança que havia muito nos Estados Unidos, chegou a existir no Brasil, mas hoje em dia os clientes querem uma limitação, eles querem saber até quanto vão pagar. Então, o advogado tem que fazer um esforço para estimar o número de horas, ou então fazer esse modelo de pacote de horas, né? À medida que as horas se esgotam, o cliente decide contratar mais, né? Então, essa limitação, ou cap, como é chamado, tem sido muito utilizada.
A outra forma, né, como foi falado, é a limitação de horas e escopo do serviço, né, o prazo e o objeto. Olha, eu vou prestar serviço só de acompanhamento remoto, então vou prestar serviço presencial, então isso tudo pode ser previsto. A outra forma é por ato, então se eu faço uma reunião é tanto, se eu compareço a uma sessão de mediação é tanto, então cada ato tem um valor fixo. É possível também cobrar por mês do cliente, embora isso também não seja muito utilizado, mas o prolabore também pode ser diluído em parcelas mensais. E a outra forma é cobrar um preço só, geral, por mediação, né? A forma de pagamento é muito importante e deve ser combinada com o cliente. O que é importante saber é que não há razão para reduzir os honorários. O que nós temos que fazer é otimizar os honorários de advogados. E há muitas formas de utilizar a criatividade para que a cobrança não fique pesada para o cliente. E não podem ser esquecidos os honorários de êxito, que são possíveis independentemente da forma como os honorários de prolabore ou por serviço sejam cobrados. Por fim, eu gostaria de citar um caso aqui. Fiz uma pesquisa sobre se há decisões judiciais sobre cobrança desse tipo de honorários. Localizei um acórdão, um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2016, em que era uma ação de arbitramento, né? O advogado havia assistido o cliente, era especialista em conciliação e mediação. Na verdade, ele deu uma assessoria ao cliente e o que se entendeu nesse julgado foi que o advogado deveria receber honorário de 10%, isso com base na tabela do OAB. Mas é interessante porque foi uma ação de arbitramento e os honorários que foram arbitrados foram decorrentes da advocacia extrajudicial e não judicial. Mas, de resto, não tenho conhecimento de casos julgados em juízo em relação a esse tema. Em conclusão, o que eu posso dizer é que o advogado não perde honorários com mediação, pelo contrário, ele ganha. Na verdade, o paradigma que tem que ser quebrado aqui é o de que o advogado não é um mero litigante, executor de tarefas e que fica interpondo recursos, estendendo o litígio até o final. O advogado tem que ser uma pessoa que pensa estrategicamente, que consegue montar cenários futuros e alternativos e agir para obter o melhor resultado para o seu cliente. Então, os honorários devem ser justamente remunerados e devem refletir uma combinação entre o conteúdo econômico da causa, a assessoria prestada pelo advogado, o tempo despendido e o resultado obtido para o cliente. A solução criativa e célere tem que ser considerada e tem que ser remunerada, e não o trabalho exaustivo até o final. Então, se eu resolver o problema do cliente mais rapidamente, eu tenho que cobrar por isso. Agora, vamos jogar nessa equação todos esses componentes que foram falados. Com isso, a celeridade será financeiramente vantajosa para o advogado e para o cliente e será uma relação de ganha-ganha, como é o objetivo da mediação. O advogado recebe mais rápido, pode se dedicar a outros casos e o cliente resolve o seu problema e pode ir em frente, fazer outras coisas, explorar outras oportunidades. Por fim, a forma nossa de pensar não deve ser uma forma negativa, sempre positiva. Os advogados têm que estar não apenas abertos, mas procurar construir novas oportunidades, ou seja, ter uma atitude proativa. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada.
Obrigada.